Boa noite, meus irmãos. É uma bênção poder ver a igreja tão cheia, é sempre uma alegria e tem sido frequente, então mais motivo para nós alegrarmos nessa noite com o nosso Deus. Meus irmãos, para a mensagem dessa noite, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, hoje no versículo 53 ao 72. Marcos 14, do 53 ao 72. Nós estamos chegando no final do Evangelho de Marcos. Se Deus permitir, no dia 20 nós encerraremos as pregações, mas por isso nós estamos vendo aqui as últimas horas da vida de Cristo. Por isso que aqui nós vemos uma sequência de episódios tensos, momentos difíceis e que desafiam muito a nossa fé, a nossa postura como discípulos de Jesus, diante da sua morte e a sua tortura, seu julgamento, tudo que acontece com ele antes da ressurreição. Por isso o texto nos diz o seguinte, versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: Nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário e edificarei, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram o réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a bater nele, e dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem que vocês estão falando. No mesmo instante, o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante de um episódio triste da história do teu povo. Nós estamos chegando ao final do Evangelho de Marcos, e diante de momentos tão tensos, Pai, sobre a vida do teu filho. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a reverência necessária diante de um momento tão sério como esse, mas também que o Senhor ilumine a nossa mente com o teu Santo Espírito, para que esse texto, escrito há 2000 anos atrás, seja poderoso e transformador na nossa vida. Que nós possamos olhar para essa história registrada na tua santa palavra, perfeita e sem erros, e ela venha transformar a nossa vida de acordo com o teu propósito para cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na madrugada anterior à crucificação. Daqui até a cruz resta menos do que 24 horas. Então, cada minuto que passa é de profunda tensão e agonia. Nós vimos as últimas mensagens do texto, desde o começo do capítulo 14, que Judas planejou trair Jesus. Depois Jesus se reúne com seus discípulos às escondidas, tem a sua última ceia,
e naquele momento ele disse para todos eles: todos vocês me abandonarão. Cada um de vocês irá para um lado, mas depois eu vou reunir vocês lá na Galileia. E quando Jesus diz isso, anunciando a sua morte, que viria imediatamente, Pedro diz: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Se for necessário, eu morro com você, mas eu não te nego. E o texto diz que todos pensavam a mesma coisa sobre si. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E eu não sei como é que isso ecoou no coração de Pedro. Se ele talvez ouviu sem querer acreditar, mas a verdade é que se passaram algumas horas já. Jesus foi para o Getsemane, enquanto orava em agonia, Pedro dormia. Depois disso, quando Jesus é preso, Pedro saca a sua espada e corta fora a orelha de um soldado, um dos auxiliares do sacerdote, e foge depois, apavorado, com a escolta romana. Nós vimos em poucas horas o Pedro, que dizia de forma alguma negar Jesus, o Pedro que estava disposto a matar e morrer por Cristo, que sacou a sua espada e lutou bravamente por Jesus, mas depois fugiu, agora talvez o momento mais crítico de toda a sua vida. A história começa, meus irmãos, versículo 53, com o julgamento de Jesus. E aqui Marcos faz algo muito proposital que ele faz em todo o seu evangelho. Ele faz contrastes entre histórias. Marcos constantemente faz isso. Ele começa com uma história, conta uma no meio e termina com outra que forma meio que um sanduíche naquele enredo, mostrando alguns paralelos. Aqui não é diferente. Ele quer contrastar a postura de Jesus com a postura de Pedro. Quer contrastar a negação dos líderes com a negação de Pedro. E é a partir disso que nós veremos o nosso rei sendo negado pelos líderes e pelos seus discípulos. O versículo 53 nos mostra que, após Jesus ser preso durante aquela madrugada, lá no jardim do Getsemane, ele foi levado até a casa do sumo sacerdote. E é estranho ser levado até a casa do sumo sacerdote. O mais adequado seria ser levado a uma sinagoga, talvez à porta da cidade, em um lugar público. Mas foi levado no meio da noite, escondido, para a casa de um homem que queria matá-lo constantemente. Então, quando Jesus está na casa desse homem, eles se reuniram todos, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, e nesse momento que aquele conglomerado de líderes religiosos que quer matar Jesus está cercando o rei dos reis, o que Pedro faz? Ele que tinha fugido, ele volta. Ele segue Jesus de longe, vê onde ele entrou, e talvez com um capuz, com um gorro, ainda no meio da noite, ele fica ao lado da fogueira, tentando ouvir alguma coisa que acontece lá dentro da casa e ver o que vai acontecer com o seu Senhor. O versículo 54 diz isso: Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se no fogo. E aí nós vemos o que começa a acontecer dentro da casa. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio, toda a liderança judaica daquela época, procurava algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E aqui existe um contexto que não está no texto, mas é importante a gente entender o que acontece aqui. Hoje pela manhã o presbítero Ricardo mencionou isso na aula, brevemente, que é a questão de que os judeus não podiam matar alguém naquela época. Se você já leu o Antigo Testamento alguma vez, você deve estar familiarizado com a ideia do apedrejamento. Existem alguns pecados no Antigo Testamento, pecados graves, como adultério, zoofilia, pedofilia, sequestro, pecados graves que seriam punidos com pena de morte no Antigo Testamento. E durante todo aquele período, até o cativeiro babilônico, pelo menos onde a gente sabe, os judeus praticavam isso. Se alguém fosse pego em um pecado grave, que a Bíblia condena com pena de morte, a pessoa seria então apedrejada. Só que acontece, depois que o povo vai para o cativeiro babilônico, eles perdem o reinado, perdem sua autonomia e se tornam servos da Babilônia. A Babilônia cai e o Império Persa surge dominando a Babilônia e também os judeus que estavam na Babilônia. E a Pérsia libera os judeus para voltar para sua terra, porém não como um reino independente, mas como um reino vassalo, com um governante e não um rei na sua liderança, que era o Zorobabel. Então eles continuam sem autonomia. Cai a Pérsia, surge Alexandre o Grande, os macedônicos, e eles dominam quase todo o mundo conhecido. Passa um pouco mais de tempo, surge agora o grande Império Romano. E Roma faz a mesma coisa que todos os anteriores. Rouba o povo judeu da sua autonomia. E uma coisa que os romanos faziam com os judeus era cercear toda a liberdade religiosa que eles tinham. Eles permitiam uma liberdade de culto, uma liberdade de prática, mas dentro de alguns cercados que Roma fazia. Por exemplo, os judeus nessa época não podiam executar ninguém. Então, se, por exemplo, um judeu fosse acusado de adultério e fosse encontrado provas para isso, os judeus não poderiam apedrejá-lo. Quem poderia fazer isso é o Estado romano. Porém,
Roma não está nem aí para adultério. Seus imperadores eram todos adúlteros, então não era uma coisa que era tão importante assim para eles. Por isso, a ética dentro do povo judeu começou a ser um pouco banalizada. Isso ajuda a gente entender, por exemplo, aquele episódio quando levam para Jesus a mulher adúltera. Qual que era a pegadinha daquela situação? Eles trazem uma mulher pega em adultério, curiosamente sem o outro, o homem com quem ela estava adulterando, e dizem: mestre, segundo a lei de Moisés, devemos apedrejar essa mulher. E aí, bora? Vamos cumprir a lei de Moisés? Qual que era o desafio ali? Não era você vai apedrejar uma pobre mulher ou não. Não era essa questão. Porque se de fato ela fosse adúltera, dentro do governo judaico no Antigo Testamento, ela deveria sim ser apedrejada, junto com o adúltero. Mas a pegadinha lá estava no seguinte: se Jesus dissesse sim, vamos apedrejar, ele estaria concordando com a lei de Moisés, mas arranjando um baita problema com a liderança romana, porque judeu nenhum poderia apedrejar alguém. E se ele falasse, não vamos apedrejar, iam dizer: ah, pronto, mais um vendido para o Estado. Você está querendo obedecer o César e não quer obedecer a Deus? Então, uma pegadinha semelhante àquelas que vimos recentemente no capítulo 12 e 13 do Evangelho. Jesus foi colocado numa situação dessa. Então, como ele sai da situação, quem não tem pecado, que lance a primeira pedra. E ele era o único que podia fazer isso. E ele absolveu aquela mulher, até porque a situação era toda irregular. Deveria ter trazido o homem todo um julgamento com testemunhas ali, coisa que não aconteceu. Então, aquela situação ela mostra justamente essa situação, na qual um judeu não poderia executar a pena de morte. Então, os judeus aqui, nesse caso, a liderança do Sinédrio, queria encontrar uma maneira que justificasse para que Roma matasse Jesus, porque eles não podiam fazer isso. Então, eles tinham que incriminar Jesus de tal forma que ele se tornasse uma ameaça para o Império Romano, de tal forma que então o Império agora venha com a mão poderosa dele e esmague Jesus. Então eles começam a tentar encontrar de alguma forma uma forma de condenar Jesus à morte. Mas o final do versículo 55 diz: mas não achavam nada. E a gente viu o motivo disso. Nos últimos capítulos 12 e 13, vimos Jesus debatendo com eles sobre: devemos pagar imposto? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devemos respeitar as autoridades? Sim, devemos respeitar as autoridades, mas acima delas, a palavra de Deus. Jesus constantemente saía de maneira sábia e poderosa dos desafios que colocavam para ele, tanto que não havia nada para acusar Jesus. Então eles tentam, e versículo 56 diz: pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, até inventaram mentiras, porque a verdade não dava. E mesmo inventando mentiras, talvez acusando ele de algum tipo de crime ou de algum pecado, de montar uma rebelião, o texto diz: mas os depoimentos não eram coerentes. Então imagina aquele povo ansioso de tentar condenar Jesus, aí um levanta todo apaixonado: eu vi Jesus falando que era para matar o imperador. Aí o outro fala: não, aí chutou o pau da barraca, matar o imperador já é demais. Então era uma situação na qual eles não conseguiam encontrar uma maneira de convencer uns aos outros de que eles tinham motivo para matar Jesus. E o versículo 57 diz: levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Parece com algo que a gente já leu na Bíblia, né? No Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos essa história descrita, só que aqui já está adulterado, porque lá Jesus diz: destruam este templo, não eu, destruam este templo, e em 3 dias o reedificarei. Qual que é o problema da fala desses homens? Eles tentaram deturpar até mesmo a fala verdadeira de Cristo, mudando uma pequena palavrinha: eu vou destruir, para eles vão destruir. E qual que é o problema disso? A maneira como é dita: destruirei este templo feito por mãos humanas. Se você já tem alguma familiaridade com o Antigo Testamento, você vai lembrar que sempre que é falado de ídolos, fala ídolos feitos por mãos humanas. Esse aqui é um jeito de colocar na boca de Jesus uma provocação, dizendo que o templo era um lugar de idolatria, era um templo maldito, era um templo idólatra. Coisa que, de certa forma, acho que Jesus até concordaria, junto com o profeta Jeremias. Mas não era a intenção de Jesus destruir o templo. O que ele queria era que o templo cumprisse o propósito original, mas que essa altura já não seria mais possível. Então eles pegam até mesmo a fala verdadeira de Cristo e deturpam. Só que o texto diz, versículo 59, nem assim o testemunho deles era coerente. Porque alguém poderia falar: não, mas não era bem isso que ele disse. Eu imagino que talvez o Nicodemos, que a essa altura talvez já fosse crente, o José de Arimateia, ou tantos outros que ouviram Jesus e talvez não querendo deixar barato, diziam: não, mas espera aí, ele não falou eu vou destruir, ele disse eles. Então havia ali um certo problema para condenar Jesus. Eu imagino alguns membros do Sinédrio, crentes em Cristo, tentando defender, combatendo aquelas falsas acusações, mas nada conseguia levar Jesus a um motivo justo da sua morte.
E então o boss, o chefão, se levanta. O sumo sacerdote. Versículo 60. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, imagino todo mundo ficando quieto, porque o chefe agora levantou. Ele perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus não fala nada. Porque Jesus não é bobo, meus irmãos. Jesus aqui, ele não vai criar prova contra si mesmo. Ele não vai cair na armadilha de um homem tolo como Caifás ou como Anás, que a gente não sabe exatamente quem era nesse momento. Mas ele não vai cair nessa pegadinha. Ele não vai criar prova contra si mesmo só para entrar na brincadeira daqueles homens revoltados e malignos. Ele fica em silêncio e nada respondeu. E então o sumo sacerdote, imagino que indignado, tornou a interrogá-lo com a verdade. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Na verdade, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Você lembra como a gente começou o Evangelho de Marcos? Por favor, abra sua Bíblia no começo do Evangelho, versículo 1 do capítulo 1. Marcos 1, versículo 1. Qual que era o propósito de Marcos ao escrever este Evangelho? Marcos 1,1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O propósito do Evangelho é mostrar que Jesus é o Cristo, ele é o Filho do Deus bendito. Então aqui Marcos ele está terminando o seu Evangelho, caminhando para o fim, voltando para o começo e mostrando: esse homem só vai conseguir condenar Jesus usando a verdade. Nessa hora ele faz então essa afirmação: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí então Jesus responde: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E aqui nós temos uma resposta poderosa. Jesus diz: eu sou. Logo remete a Deus no Antigo Testamento, quando ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o que sou. É a maneira como Deus se revelava. Jesus aqui não está negando de forma alguma a sua divindade. Algumas pessoas que tentam dizer que Jesus não era Deus, que ele é diferente do Pai, que ele é menor que o Pai, tentam dizer várias vezes: Jesus nunca disse que ele era Deus na Bíblia. Abre o seu olho. Quer uma coisa mais explícita do que essa? Eu sou. Jesus diz constantemente, ele não diz eu sou Deus, mas ele diz de todas as outras milhares de formas possíveis de que ele é Deus. Somente um tolo não reconhece a divindade de Cristo pela própria Escritura. Você não quer acreditar que Jesus é Deus como esses homens? O problema é todo seu, mas a Bíblia não vai corroborar com essa incredulidade. A Bíblia diz claramente que Jesus é, e Jesus diz: eu sou o Deus eterno. Eu sou Deus que falou com Moisés, com Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou Deus que criou o mundo. Eu sou Deus que abriu o mar. Eu sou Deus que fez cair pão do céu e abrir a terra para engolir os hereges. Eu sou o Deus. E vocês verão uma coisa. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E aqui é uma passagem que nós lemos no começo da liturgia. Lá em Daniel 7, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, nos sonhos de Daniel, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como Filho do Homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias, aqui no caso Deus Pai, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, glória e reino. Para quê? Para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Rei dos céus e da terra. Eu sou esse homem que vocês conhecem pela palavra, mas não querem reconhecer face a face. E pense de novo quem está ouvindo isso. É a elite da teologia judaica daquela época. Era o sumo sacerdote, o grande líder religioso da nação. Eles que conheciam essa profecia de Daniel, de trás para frente, frente para trás, em quantas línguas fosse necessário. Eles estavam vendo na sua frente o Filho do Homem, o eu sou. E o que queriam fazer com ele? Mataram. Com essa fala, Jesus diz algo que é estranho para nós. Ele diz que eles verão. Ué, mas eles já não morreram tem uns 2000 anos, mais ou menos? Como é que eles vão ver Jesus voltando com as nuvens? É porque, como eu mencionei algumas mensagens atrás, no capítulo 13, Jesus diz que após a queda de Jerusalém, naquele momento que tudo for destruído, então vocês verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E aqui entra aquela parte que eu disse que,
em certo sentido, Jesus já voltou. Ele ainda vai voltar fisicamente, visivelmente, com todos os santos, seus anjos da sua companhia, no final dos tempos, para restaurar todas as coisas. Jesus vai voltar. Porém, o começo dessa vinda nas nuvens já aconteceu no passado. E esses homens viram isso acontecendo. E quando isso aconteceu? Quando Jesus subiu ao céu no começo do livro de Atos, se assentou à destra de Deus e julgou a nação infiel de Israel. Quando Jesus enviou, então, as tropas romanas, na sua providência, contra Jerusalém, destruíram o templo, destruíram o sacerdócio, destruíram todas as coisas, esse foi o sinal do Filho do Homem vindo das nuvens. Essa expressão, Filho do Homem vindo das nuvens, é uma expressão de julgamento no Antigo Testamento. Isaías usa assim, Daniel usa assim. Então Jesus está dizendo, vocês verão com seus olhos, eu vindo, como Deus Todo-Poderoso, à destra do meu Pai, julgando vocês. E possivelmente muitos deles viram de fato isso acontecendo, viram a cidade caindo, os romanos invadindo e tudo acabando ao seu redor. Ele disse uma palavra poderosa, uma palavra que eles terão o desprazer e privilégio ao mesmo tempo de rever no último dia. Quando Jesus voltar e ressuscitar vivos e mortos, os maus e bons ressuscitarão, e todos verão Jesus vindo na sua glória, e verão agora o juízo que não será apenas a queda de Jerusalém, será a queda da Babilônia espiritual, de todo o mal que existe nesse mundo. A queda do diabo, a queda do falso profeta, a queda da besta, a queda de todos aqueles que se opõem. E esses homens cairão, então, definitivamente nas profundezas do inferno. Jesus diz, vocês verão isso acontecer. Ele era no meio do grupo dos maiores e mais poderosos líderes religiosos. Ele era diante daqueles que tinham poder para destruir a sua vida. E ele não se acovarda nem por um segundo. Ele afirma claramente, eu sou o Filho do Deus Todo-Poderoso. Eu virei, eu julgarei, e vocês verão meu juízo. E na hora que ele diz isso, a reação deles é animalesca. O versículo 63 diz então que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram o réu de morte. Imagina a gritaria, matem esse homem. E alguns começaram a cuspir nele, cobrir o rosto, de bater nele e dizer, profetiza. Os outros evangelistas dizem que era na ideia, adivinha quem está te batendo agora, com o rosto coberto? Vai, já que você é o grande profeta, adivinha agora. Vem com as nuvens do céu, mostra o seu poder. Então eles atacam como animais demoníacos o rei da vida, o rei de todo o universo. E do lado de fora? O que estava acontecendo? Versículo 66. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. Era muito comum naquela época, as casas mais abastadas, terem servos e servas na sua casa. Normalmente eram jovens, ou meninas jovens, homens jovens, que trabalhavam naquela casa para ter algum tipo de sustento e poder se construir na vida. Então uma moça, uma serva, uma menina sem nome, sem formação religiosa, sem grandes destaques, ela chega perto de Pedro e viu que ele se aquecia na fogueira, fixou nele os olhos e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. E Pedro negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que você está falando. Aquele que quis dar uma de estrangeiro. Eu não estou entendendo direito essas suas palavras, não. Eu falar outro idioma, eu não entender o que você fala. Talvez algo assim, porque haviam dialetos e sotaques diferentes da Galileia e também em Jerusalém. Então ele, tentando fingir que era de outro lugar, talvez não querendo entender direito, dar o braço, torcer e falar, eu não estou entendendo direito o que você está falando, não, eu não sei bem, eu não conheço esse cara, não. E aí ele se aparta. E ele saiu para o pórtico, ele vai embora dali porque não quer ser de maneira nenhuma comparado com Jesus. E o galo cantou. E a empregada, correndo pela casa, servindo, talvez levando o vinho para aqueles homens que estavam condenando o Deus vivo, encontrou de novo Pedro. E vendo, tornou a dizer aos que estavam ali, talvez os outros servos, este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é Galileu, aqui está a ideia do sotaque, eles perceberam, você é de lá também. A gente está percebendo o seu jeito de falar, você é um deles com toda certeza, por que você está aqui no meio da noite? E então, Pedro começou a praguejar e a jurar. Aqui Pedro perdeu completamente os limites, ele perdeu completamente todo o decoro. E ele começou a dizer, eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E imediatamente, o galo cantou pela segunda vez. Dentro da casa, o Deus vivo estava sendo julgado pelos homens mais poderosos de Jerusalém, com as tentativas mais fraudulentas de fazê-lo ser condenado.
com o sumo sacerdote, o grande absolvidor do povo, que fazia o sacrifício anual, perdoando todos os pecados, querendo matar o Deus a quem ele servia. E Jesus firme, sábio, sem se comprometer com tentativas frustradas de condenar, e firme na sua resposta: eu sou e vou julgar este mundo. Fica de pé e apanha. Pedro, do lado de fora, com uma mocinha, o confrontando. Nega, nega e nega. Da forma mais vergonhosa, mais patética que nós podemos ver. O Pedro, que algumas horas atrás estava com o pão e o cálice na sua boca da ceia. O Pedro, que algumas horas atrás estava no jardim, no grupo seleto do Pedro, Tiago e João, os mais próximos de Jesus, no jardim orando, se bem que ele dormiu. O Pedro, que algumas horas atrás sacou a sua espada e tentou matar um homem para defender o seu Senhor. O Pedro, que seguiu Jesus lá para o covil do diabo. Estava lá, do lado de fora, para tentar saber um pouco mais do Senhor. Agora nega diante de uma menininha. O contraste aqui é gritante. E é proposital. Nós olhamos para essa história e nós percebemos as duas maneiras como Jesus e como Pedro se portam na dificuldade. O nosso Senhor, corajoso, sábio e resoluto. Apanhando e sofrendo, mas de maneira nenhuma diminuindo e comprometendo-se com a mentira. Pedro, do lado de fora, sem soldados, sem líderes religiosos, sem pessoas pagas para acusar ele falsamente, sem nada a não ser uma mocinha. Nega Jesus 3 vezes e o galo canta. Nós encontramos nessa história, meus irmãos, esse contraste que nos assusta. Esse contraste ele serve para nós ficarmos com duas posturas principais. A primeira delas é maravilhamento. Nós temos que olhar para a postura de Jesus diante do maior sofrimento que a gente pode tentar imaginar e ver como ele encarou isso como um herói, como Deus vivo, o homem perfeito, o rei de Israel, o nosso Senhor. Nós olhamos para a postura de Jesus aqui e vemos o quanto ele é firme contra aqueles que querem destruir a sua vida. E nós pensamos aqui em Jesus no seu estado de humilhação ainda, no estado no qual ele poderia ser esbofeteado, cuspido e provocado. Agora, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele vai julgar vivos e mortos. Nas alturas, ele agora tem a postura do Filho do Homem, que tem todo domínio, poder e glória pelos séculos dos séculos. É este homem corajoso, este homem resoluto, esse homem que não se compromete com a mentira, que defende você. A carta aos Hebreus diz que quando nós passamos por qualquer dificuldade, nós podemos correr para ele, porque ele intercede por nós. Ele nos representa diante do Pai. Você tem este herói na sua frente quando você precisa de ajuda. É este homem que defende você quando o diabo te acusa. É este homem que defende você quando a sua consciência te acusa. É este homem que morre na cruz da maneira mais vergonhosa possível, porque ele te ama. E ele não fez isso por covardia, por fraqueza ou por pressão. Ele fez porque ele quis, porque ele te ama. Esse é o nosso herói Jesus Cristo. Ele é o grande e valente, ele é o Filho do Homem, ele é o eu sou. E a gente não pode imaginar ele nada menor do que isso. Ele tem que encher nosso coração de admiração e de esperança. Mas, por outro lado, nós vemos o Pedro. O Pedro que aqui fracassa absurdamente. E percebemos no Pedro, muitas vezes, nós mesmos. O Pedro, de certa forma, ele é o nosso reflexo em todo o Evangelho. Porque os outros a gente não vê tantas falas, ações, participações, pensamentos, envolvimentos com Jesus. Mas quando Pedro é colocado tantas vezes em destaque, é como se fosse para a gente se imaginar dentro do Evangelho. E Pedro, desde o começo, foi um dos primeiros a ser escolhido. É o homem que andou sobre as águas. É o homem que Jesus disse que ele era a rocha sobre a qual ele construiria a sua igreja. Ele é o homem que Jesus entregou as chaves do reino na sua mão. Ele é o homem que do grupo era colocado como líder. Era o mais velho que representava todos os demais. Pedro era, sem dúvidas, admirado pelos outros 11. Pedro era o cara. E ele cai da maneira mais vergonhosa possível. Quando nós olhamos para a vida de Pedro aqui, não tente julgar Pedro. Não tente olhar para Pedro e dar risada dele, ou se achar melhor do que ele, porque você é igualzinho ao Pedro. Se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. A gente não sabe dos outros 11. O Judas talvez aqui já estava pensando em se enforcar. Os outros 10 fugiram apavorados. Depois o João vai voltar para a cruz. Mas o restante fugiu. Nós somos iguais a eles. Nós somos fracos, pensando que somos fortes. Nós fazemos promessas para Jesus. Jesus, eu nunca mais faço isso. Jesus, eu morro por você. Jesus, a minha vida é tua. E poucas horas depois, ainda com o gosto da ceia, do pão e do vinho na boca, negamos ele diante de uma menininha. Nós somos o Pedro. E Pedro aqui termina esse versículo 72, com a seguinte
com a seguinte ocasião: e caindo em si, começou a chorar. Eu imagino a vida de Pedro passando diante de si. Ele pensando tudo que ele tinha de grandioso para falar. Todas as vezes que ele se gabou diante dos outros, que ele se achou melhor do que os outros, que ele morreria e que lutaria por Jesus. E ele vê agora a palavra de Jesus se cumprindo poucas horas depois. E quando isso acontece, e ele percebe o quanto ele fracassou, a postura dele é de choro. Os outros evangelhos falam que ele chorou profundamente, amargamente. E eu não sei se você já chorou assim, por causa do seu pecado e da sua fraqueza. Eu não quero aqui colocar uma regra, porque não há um texto bíblico, chorarás amargamente pelo teu pecado, mas é muito estranho se algo semelhante, pelo menos no seu coração, nunca aconteceu. Se o pecado nunca doeu, se você nunca ficou frustrado ao extremo diante da sua própria fraqueza, diante das promessas falsas que você colocou para Deus, dizendo: Deus, eu vou ser assim, vou fazer isso, esse ano vai ser diferente, e no próximo mês você já tropeçou completamente. Nós estamos no começo de abril. Quantas resoluções que você fez para Deus no começo desse ano você já não quebrou? Quantos pecados você disse que não cometeria mais e você cometeu de novo? Quantas vezes você já pensou que seria melhor, vai ser a melhor versão de você mesmo, e você descobre que a cada dia você percebe o quanto você é pior do que você já imaginava? Nós somos como Pedro, e nós precisamos chorar diante da nossa fraqueza. Nós precisamos chorar amargamente, percebendo o quanto nós somos tolos, porque esse choro é prova do nosso arrependimento. A razão disso está na continuação da história. Aqui no Evangelho de Marcos, a história é um pouco mais abrupta, então nós não temos muitos outros detalhes sobre Pedro daqui para frente. Mas pelos outros evangelhos sabemos que Pedro depois é restaurado. Jesus chama Pedro, depois da ressurreição, e fala: Pedro, você me ama? Eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, eu amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama mais do que todos esses outros? Mestre, você sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. 3 vezes, para combater esses 3 erros, essas 3 negações. Pedro então é restaurado. E a partir desse momento, ele começa a crescer de novo. O Pedro, que depois, segundo a carta aos Gálatas, ele vai errar de novo, se filiando aos judaizantes, querendo parecer que era mais judeu do que os outros, mais crente do que os outros, e é repreendido por Paulo. Mas um Pedro que, passado um pouco mais de tempo, escreve as suas cartas, que nós lemos hoje no texto. E esse Pedro, agora já maduro, já experiente, já arrependido do seu pecado e fortalecido pela graça de Deus, ele escreve o seguinte: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. É o mesmo Pedro que negou, diante de uma menininha que está dizendo isso. Diante das ameaças, quando te provocarem, te perseguirem por causa da sua fé, diante delas, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão, diferente do que ele fez, praguejando e jurando, e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticar o mal. Pedro aprendeu a lição. Naquele momento do Evangelho, ele é o Pedro que fracassa, cai e chora. Talvez hoje você tenha que ser esse Pedro. Você tem que dar de cara com a realidade do quão fraco você é. E por vezes Deus vai deixar que você caia na sua arrogância. Quando você achar que você é crente demais, bom demais, santo demais, ele vai deixar você cair. E se você está quebrantado, se você está já nesse momento de choro, de talvez desesperança, e um dia você ser diferente, olhe para a vida de Pedro. O Pedro que caiu diante da menininha é o Pedro que algumas décadas depois de ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ser crucificado igual ao seu Senhor em Roma. É o Pedro que morre como mártir, aquele que diante de uma menininha negou. Hoje, talvez você seja o Pedro que nega diante de uma menininha. É parte da jornada também. Se arrependa. Reconheça sua fraqueza. Se apegue a Jesus. Mas saiba que a história de Pedro não acabou aqui. A história de Pedro continuou e ele se tornou um dos maiores líderes de todo o cristianismo. Não quer dizer que você vai virar o maior líder do cristianismo. Nem que eu vá ou qualquer um de nós vá. Mas a verdade é que Jesus ele é excelente em pegar pessoas fracas que se achavam fortes, quebrá-las, esmiuçá-las e humilhá-las,
para então, depois de humilhado debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos exaltar em ocasião oportuna, como Pedro mesmo escreve na sua carta, que acabamos de ler na liturgia. Por isso, meus irmãos, diante da passagem aqui dessa noite, desse texto que nós lemos, eu gostaria então que você olhasse para Jesus com um olhar diferente, com o olhar de o herói dos heróis, o Deus vivo. Esse é o homem que me representa. Ele não se acovardou, ele não negou sua postura, e ele serve para nós de modelo. Quando você for tentado ou provocado na sua fé, quando zombarem de você por ser cristão, ou até mesmo te perseguirem, caso isso aconteça, lembre-se da postura de Cristo. Não negue a verdade. Também não seja tolo de se comprometer com palavras vãs. Mas se for para morrer, e se for para defender o Evangelho, defenda-o com coragem, sem arredar 1 centímetro sequer. Mas também o texto mostra como que a incredulidade é perigosa. Os líderes religiosos, os que mais conheciam da palavra de Deus, foram os primeiros a querer matar Jesus. Talvez você tenha muito conhecimento, ainda mais nos dias de hoje, onde há tantos sermões, vídeos, e-books, palestras, cursos de teologia por aí. Um monte de gente se intitulando teólogo, fazendo um monte de coisa. Mas será que você conhece esse Deus verdadeiramente? Esses homens aqui diriam certamente que sim. Mas olha o que eles fizeram com o autor da vida. Teologia sem devoção mata. Então, não escolha um ou outro. Estude teologia. Busque conhecer a palavra. Estude a Escritura. Decore versículos. Conheça o máximo que você puder. Mas não substitua isso por vida devocional. Não substitua o seu estudo acadêmico com congregar numa igreja. Nós precisamos da igreja porque nós somos fracos. E é nessa comunidade de Pedros, de pedrinhas, quebradas e lascadas, que nós vamos encontrar a graça para nos levantar novamente na Galileia, quando Jesus nos chamar. Vamos orar? Depois disso, o coral vai nos conduzir uma canção, nos preparando então para o momento da ceia do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque diante da nossa fraqueza, diante da nossa prepotência e arrogância, o Senhor brilha glorioso. Quando nós tentamos olhar para nós mesmos no espelho, encontrar em nós alguma virtude, alguma força, algum mérito, nós olhamos por detrás de nós uma luz muito mais forte que ofusca a nossa miséria, que é a luz de Cristo. Nós pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor quebrante o nosso coração, de tal forma que se alguém aqui age como Pedro, pensando que é forte quando é fraco, pensando que pode viver sozinho o Evangelho, mas não pode, que o Senhor o quebrante, que o Senhor traga lágrimas aos nossos olhos, que nós possamos experimentar o verdadeiro arrependimento, a tristeza que vem de Ti, que nos leva à transformação, que nos leva para mais perto de Ti. Mas eu também te peço, Pai, por aqueles que estão quebrantados, Senhor, humilhados pelo próprio pecado e fraqueza, que olhem para Jesus, que este sim é forte, e encontrem nele a força para se levantar e caminhar, não olhando para a própria força e capacidade, mas olhando para o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Eu Sou, o Filho do homem que reina sobre os céus e terra. Que nós possamos olhar para Jesus e não para nós mesmos e caminhar e sustentar a nossa fé. E se for da Tua vontade que nós passemos por provações, provocações, perseguição da nossa fé, que o Senhor nos dê a ousadia de imitarmos a Cristo. E, se necessário morrer por Ele, que nós morramos por Ele. Pedimos especialmente por nossos irmãos missionários, Pai, espalhados pela terra, especialmente aqueles que são apoiados pela nossa igreja, que o Senhor os sustente nesse momento. Porque as provações não são fáceis de lidar. O Senhor sabe que cada um está enfrentando no seu campo, no seu coração, nas suas lutas, com o seu próprio pecado. E nós pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça cada missionário para que ele se possa mostrar Jesus diante das provocações, das perseguições. É o que nós pedimos, Senhor, que o Senhor aumente no nosso coração e que a nossa imagem de nós mesmos diminua cada dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.